Fique conosco e aproveite esses momentos para pensar e refletir sobre a palavra de Deus. Mas a semente de mostarda, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Uma árvore com lugar para mais pássaros. Parábolas são comparações em que se fala sobre a obra de Deus em termos daquilo que acontece na vida humana. Jesus contou muitas parábolas, tanto assim que, ao se ouvir o termo parábola, logo se pensa em Jesus. Essas parábolas de Jesus são histórias bem simples. A parábola do grão de mostarda é muito simples. Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que era a menor das sementes conhecidas naquele tempo, mas que depois de semeada, cresce até ficar uma planta de quase 3 metros de altura. Isso significa que o reino de Deus, que é a presença de Deus entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, começa pequeno. Jesus veio de uma forma tão humilde que a maioria das pessoas nem o reconheceu. Mas vai chegar o dia em que todos verão a grandeza e o poder desse reino, o dia em que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho em todo o universo. Mas essa parábola do grão de mostarda tem um detalhe a mais no final. Diz que os ramos dessa árvore são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Será que esse bando de passarinhos seria um simples enfeite nessa história que Jesus contou? Não. Esses passarinhos são uma forma bíblica de falar sobre os gentios, aqueles que não são povo de Deus, mas que também podem e são convidados a se abrigar no reino de Deus. Talvez você já tenha visto essa cena. Ao final do dia, um bando de aves se acomodando numa árvore. Quem vê uma cena dessas fica se perguntando como é possível caber tanto passarinho numa árvore. E parece que cabe sempre mais um. E assim é com o reino de Deus em Jesus. Não tem um número limitado de convidados. Cabe sempre mais gente. Nesse reino tem um lugar também para você. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por nos falares numa linguagem que podemos compreender. Obrigado por nos acolheres em teu reino, onde sempre cabe mais um. Em teu nome oramos. Amém. Que Deus o abençoe em todos os seus caminhos.